favorável ao capitalismo. Eu sou favorável ao capitalismo mesmo, não o selvagem. 2, você está idolatrando Israel, você é pertencente ou admira o movimento sionista. Também não, mas entendo que Israel deveria ter seu Estado, bem como a Palestina. Isso foi, inclusive, pauta da ONU em 1947, para que se estabelecesse os dois estados. Foi criado em 1948 Israel, e logo Israel já teve a Liga Árabe atacando ele, os árabes, não necessariamente os palestinos, mas o Egito. E Israel foi vencendo a Jordânia, a Síria, foi vencendo essas pelejas no transcorrer da história dos anos. Tanto é que nós tivemos a primeira guerrazinha entre os árabes dessa liga aí já em 1948, eu expliquei num vídeo que eu fiz. Mais tarde tivemos a Guerra de 6 Dias, em 1967. Em 1973 tivemos a Guerra de Yom Kippur. Mais tarde, na década de 80, veja que a cada década vai tendo alguma problemática. Na década de 80 tivemos a primeira intifada e nos anos 2000 tivemos a segunda intifada, que é como se fosse um pequeno conflito, não chega a ser grandioso. E na década de 90 se tentou um acordo, quando tinha Yasser Arafat representando a Palestina. Até tem um encontro clássico entre ele, o Bill Clinton, e o representante de Israel naquela ocasião, mas o próprio Arafat parece que não aceitou e começou a contra-guerrear também. Aí nós tivemos o 11 de setembro, porque os Estados Unidos defendem Israel e os iranianos não querem saber de Israel. Vocês entendem tudo aí, né? A lógica, Irã, Iraque, que são praticamente a Babilônia e a Pérsia dos tempos bíblicos. Os Estados Unidos defendem Israel já há muito tempo, porque tem muitos judeus, ou ainda existe, tinha e tem, nos States. Há quem diga que até mesmo a Bolsa de Valores dos Estados Unidos quem criou foi os judeus. Então tem essa irmandade. E o Israel, querendo ou não, é um representante do equilíbrio e da democracia do Ocidente no Oriente, que é bélico, que é terrorista, que é defensor de Estado teocrático islâmico, como o Irã é um Estado teocrático islâmico. E aqui no Brasil, de alguma maneira, tentaram fazer teocrático evangélico. Mas só que não chega aos pés da barbárie que é feita no Oriente Médio, principalmente por esses dois grupos, atualmente pelo grupo do Hamas, nós temos o Hezbollah, que são grupos extremistas em defesa do Alcorão ou do islamismo. E por isso que você tem que estudar, porque senão você vai ficar preso a essas loucuras e vai achar que tudo, no caso daqueles que seguem a escatologia cristã, é vinda de Cristo. Parece que nunca sucedeu isso. Isso já sucede já de algum tempo. Claro que essa investida do próprio Hamas contra Israel foi a maior dos últimos 50 anos, desde a Guerra do Yom Kippur, em 1973. Mas, por outro lado, não é nada novo, eles já vinham se conflitando, se guerreando um com o outro. A última vez que tivemos em noticiário foi em 2021, olha só que tão recente, até eu tinha feito um comentário. Então, o que acontece? Israel é sim a nação representante da democracia, que ali não se tem muito, porque eles não querem o Oriente Médio, esses fundamentalistas religiosos, que haja um processo de ocidentalização no Oriente Médio, que eles consideram os ocidentais os profanos, os imundos, porque pode fazer muita coisa, porque pode ir para uma praia, por exemplo, de traje de banho, eles não vão. Tem também essa questão consuetudinária relativa aos costumes do próprio Islã. E tem muita igreja evangélica que, querendo ou não, ela tem algumas pinceladas desse radicalismo religioso que não serve para nada, a não ser para dividir, para disseminar ódio, para criar contenda de N formas. E ao defender Israel, inclusive eu digo até um governo, fosse um governo mais favorável à democracia, não defende a democracia, defende Israel. Porque tem democracia na Palestina, nem é um Estado reconhecido. Tem democracia no Hamas? Não existe. Eles tomam tudo à força, matando pessoas inocentes, prando mulheres, colocando bebês como homem-bombas e por aí em diante. Nem o Egito, que é mais civilizado, quer saber
do Hamas, porque a faixa de Gaza faz fronteira com o Egito. Falam muito de Israel, mas nem o Egito não quer saber do Hamas. E agora parece que o Egito está recebendo os brasileiros como forma de refugiados ou para protegê-los com relação a essa investida, principalmente na faixa de Gaza, da turma palestina, que não está nem aí. Eles se declaram homem-bombas e estão certos. E acho que isso é de Alá. Deus quer que a gente se mate. Ou, aliás, faça uma chacina que mate outras pessoas morrendo junto. Vamos todos para o céu. A forma de ir para o céu é essa. Sabe qual é a forma de ir para o céu? É matando um ao outro. É a lógica deles. Está lá na interpretação deles. Então, todo aquele que é contra Israel está defendendo uma barbárie. É isso que eu quero dizer. E o governo Lula está pecando nesse sentido, sim. Porque se fosse qualquer outra coisinha, é terrorista. Não disseram que o atentado de 8 de janeiro, que para mim foi um atentado, mas não configura muito como terrorismo, porque tinha infiltrados também. Eles não disseram que dia 8 de janeiro foi o ataque terrorista de Bolsonaro? Mas nós tivemos os bolsonaristas matando crianças inocentes. Nós tivemos, enfim, não sou favorável a vandalismo de maneira alguma. Ali foi vândalo mesmo. Agora, comparar com os terroristas do Hamas é lamentável. E se é para analisar pela lente, pela óptica do grupo Hamas, que eles são os coitadinhos que estão lutando pela causa palestina, que não é bem verdade, eles estão sendo usados pelo Irã, que tem ódio à beça de Israel, inclusive eles são os que recebem mais armamento, são financiados pelo Irã para fazer o que fazem. Então, veja bem, então se é para olhar para o lado do Hamas, tem que olhar para o lado dos bolsonaristas que acreditam em teoria da conspiração, que acreditam que Jesus vai vir, que acreditam que o Bolsonaro ganhou a eleição e eles estavam revoltados. Tem que olhar o lado deles e não colocar ninguém na cadeia também. Então, você vê a loucura que a gente está vivendo, uma guerra de narrativas, onde um piadista fala uma brincadeira, como falou lá o ex-integrante do De Noite, e teve as suas contas bloqueadas, ameaça de ser preso, Léo Lins. Aí o outro vai lá, faz coisa terrível, não. Como aquele camarada lá que disse assim, vamos acabar com os playboys, vamos matar, porque aí vai ter a revolução. Isso aí não é apologia ao crime, ao homicídio. Não, isso é revolução, mano. Então você vê que é tudo errado, tudo anti-evangelho. Todo extremismo é contra o evangelho. Por outro lado, você vê vídeos do PCO, PCdoB, Partido Comunista Brasileiro, BCO, Partido da Causa Operária e outros grupos ligados à extrema radical esquerda, dizendo nós somos aqui palestinas, nós estamos nessa causa, nessa revolução. Em outras palavras, estão querendo dizer que eles são favoráveis a todo tipo de terrorismo que o Hamas está fazendo. Conforme eu estava dizendo, o Hamas não defende as causas da Palestina, e sim do Irã, que usa como testa de ferro os palestinos. Tanto é verdade que, se você for procurar na própria história, lá em 1948, 1949, quando se tinha a possibilidade de criar o Estado palestino, Israel foi favorável. Agora, os países árabes não foram favoráveis. Não foram favoráveis nem à criação de Israel, quanto mais da Palestina, porque eles querem tomar as terras. Eles querem tomar as terras de Israel e da Palestina. E a Palestina, em vez de se unir, os palestinos, com os israelenses para que estabeleça-se um acordo de paz e tal, e resolva a situação, não, e fica guerreando com o seu possível aliado, porque os demais não são aliados. E sabe por que teve esse ataque a Israel? Pelo fato de Israel estar tendo comunicação com os sheiks da Arábia para um possível acordo. E o Irã não quer que Israel se aproxime com a Arábia, porque aí Israel vai ter mais força e o Irã não vai conseguir tomar as terras de Israel. Então, a coisa é bem complexa, é uma questão geopolítica que só os cientistas mesmo que estudam, a gente vai analisando, como o professor Roque, que às vezes eu acompanho lá, que tem um canal dele, ele deu até entrevista no Danilo Gentili, e pode nos trazer informações, porque tem experiência, bagagem para isso. Agora, não é qualquer um Zezinho tantã, por conta de política, seja de A ou de B, que começa a falar um monte de abobrinha.